Maria foi um homem cometido dos cristãos, o protetor. Por ele são defendidos de Constantino, imperador. Salve, salve, São Silvestre, desse canto abençoado. Salve, salve, São Silvestre, dessa gente muito amado pelo povo devotado, com a alma piedosa. O que dizer do jornal Êxodo da paróquia de São Silvestre em seus 25 anos de existência? O primeiro número aparece no dia 30/12 de 1995 e muito mais do que um singelo meio de comunicação, ele expressa a vitalidade e vigor de um povo que se envolvia aí completamente nos projetos da recém-criada paróquia de São Silvestre em Viçosa. Tudo acontecia com tanta disposição e ânimo que se podia tocar Deus. E lá, logo na primeira página do Êxodo, se pode ler o projeto de pastoral da Arquidiocese de Mariana. Nossa paróquia de São Silvestre nasce comunitária, numa tentativa de fidelidade ao recente plano arquidiocesano, em cujas estratégias desponta a comunicação como fundamental. Mas como foi criado o jornal Êxodo? O professor José Flávio, assim que se inteirou das estratégias do plano, imediatamente se pôs em movimento. Quase instantaneamente se forma a primeira equipe editorial. Professor José Flávio, Rosilene Valente, Margarida Rezende, Marcinha e Abelardo e José Eustáquio, conhecido como Kim. Tarefa nada fácil a uma época em que os computadores ainda não eram assim tão comuns. Programas inexistiam. Que nome terá o nosso jornal? Faz-se uma grande enquete com participação de toda a paróquia. E dentre os vários nomes, Êxodo foi o mais votado. Lembro-me ainda da missa em que se anunciou o nome vencedor. Uma festa. No próximo mês, a escolha do nome, já surgia o primeiro número de um jornal simples, mas que foi, no decorrer dos anos, respeitado e mantido. Parabéns, Êxodo! Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, minha esposa e marido Carlos. Moramos na Silvestre 23 anos, destes 13 anos de paroquiano. Nesse período, nos convidaram para participarmos de uma equipe do jornal Êxodo. Minha função no jornal era conseguir patrocinadores para o jornal. E, às vezes, escrever alguma matéria sobre saúde, por ser coordenador do Pastoral da Saúde. O que mais me admira no jornal é a sua essência, que em seus 25 anos nunca perdeu, que é de levar a mensagem do Cristo. Agradeço pelo convite e deixo o nosso abraço a todos que um dia fizeram parte da família do jornal Êxodo e toda a equipe do momento. Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os paroquianos. São Silvestre proteja e abençoe a todos. Jornal Êxodo, 25 anos de história. E o que dizer desse jornal nesse momento de comemoração? Para mim, que fiz parte do início dessa história, o jornal Êxodo foi um desafio gratificante. Nós éramos uma paróquia que estava começando, éramos uma jovem paróquia, começando a sua história. E tínhamos conosco nessa época o padre Ibrahim, que era um jovem padre, cheio de grandes ideias e que teve essa ideia de criar esse jornal. E foi uma ideia maravilhosa. Na época o jornal veio com a intenção de dar notícia de saúde, de falar de liturgia, de falar sobre política, e também veio com a ideia de trazer a palavra do padre, mas também de mostrar o que as comunidades faziam, né? Dar as notícias dos acontecimentos da comunidades que estavam aprendendo a ser paróquia.
E isso era muito bonito, né? Estava surgindo ali o nosso meio de comunicação, o nosso jornal. E ali as pessoas se identificavam. Era lindo a gente ver as pessoas das comunidades se vendo nas matérias do jornal, nas fotos, e elas se identificando: olha, eu apareci no jornal, aconteceu isso que foi feito na minha comunidade. E isso era muito bacana. E o jornal dava esse estímulo, fazia essa interligação de comunidades, e a gente foi aprendendo a caminhar. E falando em caminhada, como era um jornal democrático, a ideia foi sugerir às pessoas da paróquia que nos dessem essa sugestão de qual seria o nome do jornal. E foi aí que a gente colocou caixinhas de sugestões nas comunidades e fomos ver os nomes que iam surgindo. E dentre esses nomes veio o nome Êxodo, que combinou justamente com a história desse jornal. A gente estava iniciando uma caminhada de povo de Deus. Nada melhor que Êxodo para dar nome a esse jornal que vem caminhando até hoje, com muitas equipes, muitas pessoas que ajudaram, que fizeram parte, que deram matérias, que fizeram parte de diagramação, que foram patrocinadores e que fizeram com que esse jornal chegasse até aqui. Então fica aqui meus parabéns e essa esperança, dessa perseverança, que esse jornal continue por longos e longos anos. Oi, gente, eu sou a Conceição. Muita gente me conhece. Em questão do jornal Êxodo, eu vim falar um pouquinho sobre ele. Eu estava presente na primeira reunião do jornal. Eu sou muito curiosa e preocupada com tudo que se diz respeito à paróquia São Silvestre. Por isso que eu fui nessa reunião. E eu achei que o padre Ibrahim foi muito ousado em criar um jornal na paróquia que estava começando e sem nenhum dinheiro em caixa. Mas o jornal saiu. E eu participava em todas as reuniões, até que um dia eu fui convidada para uma coluna falar sobre a liturgia. Era uma função que o professor José Flávio tinha, mas que ele já tinha muitas funções, e então eles me entregaram essa. Eu fiquei muito prazerosa com isso e fui contribuindo naquilo que precisava. E depois, mais tarde, o padre Ibrahim achou que eu devia falar mais sobre as celebrações do mês, por causa da dificuldade que as comunidades estavam tendo a respeito de celebrações. Então eu recebi uma página bem maior, onde eu escrevia as celebrações com os evangelhos, leituras e dicas para uma celebração melhor. E aí foi eu contribuindo em tudo que eu precisava, né? E eu tive uma participação grande também do meu marido, o Márcio, que me ajudou, sempre estava presente nas reuniões, e ele sentia uma felicidade muito grande com isso. Éramos nós dois que íamos na gráfica para buscar o jornal. Chegava em casa, a gente fazia a contagem juntos, depois dividia os jornais para as comunidades e depois nós íamos em cada comunidade para entregar. Era uma alegria só, tanto nós para entregar como a comunidade para receber. E era um orgulho nosso ter aquele jornal da nossa paróquia. E eu subscritava os envelopes com os jornais para as cidades, das paróquias, das cidades fora daqui. E até em outro estado eu recebia o jornal Êxodo. E sempre a gente recebia cartas de agradecimento, de incentivo, e isso foi uma glória para nós. Até hoje eu tenho orgulho desse nosso jornal. Eu agradeço muito a Deus por ter participado, por ter dado a minha contribuição. Parabenizo a equipe atual, que eles continuem sob as bênçãos de Deus. E eu acho que o jornal é muito importante para nós, sinceramente,
Para mim, é um dos maiores bens que a nossa paróquia possui. Muito obrigada, gente. Tudo surgiu de um sonho, um ideal entre grandes amigos. Padre Ibrahim, Abelardo, Marcinha, tia Conceição, tio Márcio, o Kim do Novo Silvestre e eu. Depois entrou o Paulinho, que foi um grande colaborador e sempre disponível. As reuniões no início eram sempre aqui em casa, na mesa da cozinha, claro, tomando um café com pão de queijo, com boas risadas, mas também com muito trabalho sério. Abelardo fazia os desenhos, a parte artística, sempre muito inteligente e entusiasta. Não podemos esquecer da importância do tio Márcio, que assim que o jornal saía, rodava todas as comunidades, fazendo a entrega e incentivando o povo a valorizar esse vínculo de comunicação, formando unidade em nossa paróquia. Tempo bom, muito bom. Igreja viva desde o início. E o sonho é uma realidade. Estamos no norte de Minas, em fronteira dos vales, entre os vales do Mucuri e Jequitinhonha, desde o dia 21 até o final deste ano. A vida é missão. Daqui enviamos essa mensagem ao Êxodo e sua equipe. Temos a alegria de ter participado diretamente na construção dessa caminhada, que agora faz 25 anos. Maior alegria ainda por continuar nela. Aprendemos muito com as comunidades da paróquia de São Silvestre e com esse sonho da comunicação que informa e ajuda na unidade. Que venham outros 25 anos, pois o Egito é extenso na sua escravidão, que perpetua, mas a liberdade se antecipa quando, no longo túnel do tempo, aparecem os sinais da terra prometida. Parabéns ao jornal, parabéns às comunidades. Abraço a todas e a todos.